Boa noite. No Brasil, estima-se que todos os anos cerca de 11 mil novos casos de câncer sejam diagnosticados em crianças e adolescentes com idade entre 1 e 19 anos. É a doença que mais mata nessa faixa etária. Mas, apesar dos números, os prognósticos de cura estão cada vez melhores. Com o progresso e desenvolvimento das técnicas de tratamento do câncer, a estimativa é que cerca de 70% das crianças e adolescentes possam ser completamente curados. A chave continua sendo o diagnóstico precoce. Por isso, a importância de pais e cuidadores estarem atentos aos sinais e sintomas do câncer infantil. Quais são esses sinais e o que fazer diante do diagnóstico positivo é o que vamos conversar agora no Opinião Pernambuco. Para o programa de hoje, convidamos Arli Pedrosa, que é presidente do Núcleo de Apoio à Criança com Câncer. Também está conosco Kaline Maciel, que é oncopediatra. E completa a nossa conversa Thaís Pedrosa, psicóloga infantil. A gente lembra também que você pode participar do programa enviando sua pergunta, seu comentário para o e-mail opiniãope@ufpe.br, para o nosso Twitter no @opiniãope e para a nossa página no Facebook. Olá, muito boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindas. Obrigada. Eu queria que a doutora Kaline começasse explicando para a gente o que é o câncer infantil e em que ele se diferencia dos tumores malignos nos adultos. Bem, Andréa, boa noite a você e a todos. Basicamente, o câncer da criança é uma doença completamente diferente do câncer do adulto. Começa logo porque o câncer da criança, os tipos são diferentes. Se baseia mais nas leucemias, nos tumores do sistema nervoso central, nos linfomas, que são tumores malignos do sistema linfático, e dificilmente pode ser prevenível, como é o câncer do adulto. O câncer do adulto, basicamente, a gente vê mais frequentemente câncer de mama, de útero, de pulmão, e está relacionado muitas vezes com a exposição a cigarro, câncer de pele com o sol, com a radiação. E, fora isso, tem o próprio tratamento e a sobrevida e as possibilidades de cura que na criança realmente são bem melhores do que nós adultos. A gente pode dizer, então, que o câncer na criança é mais genético, é isso? Bom, não existe uma causa específica para o câncer infantil. Existem algumas características genéticas que podem predispor a alguns cânceres infantis, como o retinoblastoma, que é um câncer da retina, do olho, e que acomete crianças pequenininhas, algumas vezes são bilaterais, e aí realmente existe uma predisposição genética e hereditária forte nisso. Outros cânceres não, podem estar relacionados com alguma exposição a algum tipo de vírus, alguma alteração que pode predispor, mas não que obrigatoriamente desenvolveria câncer. Então é difícil prevenir, mais fácil, como você mesma disse, é tentar o diagnóstico mais precoce. É diferente do adulto nesse sentido também, de prevenção. Arli, em sua experiência no NAC, qual é a faixa de idade em que se percebe mais incidências dessa doença nas crianças e adolescentes? Olha, a faixa de idade de incidência da doença, doutora Kaline, como médica, ela tem condições de dar uma informação mais detalhada. Mas no NAC, nós recebemos criança, bebê, porque tem recém-nascidos que já têm um diagnóstico de câncer, até o adolescente, o jovem adulto com 19 anos. Então, a gente tem no NAC todas as faixas, a gente tem todas as idades, e aí a gente sabe que nessas diversas faixas você vai ter toda a problemática de acompanhamento da família e do paciente. Mas em relação à incidência por tipo de câncer, por faixa etária, eu passo para a doutora Kaline como médica que tem mais propriedade para dar essa resposta. Um tipo que seja mais comum em certa faixa etária, menos comum em certa faixa etária? De acordo com o tipo de câncer, a gente pode achar que algumas faixas etárias são mais propensas. Por exemplo, as leucemias, que é o câncer mais comum na infância, se caracteriza mais por uma faixa etária entre 2 e 5 anos de idade. Já os tumores ósseos, osteosarcoma, se caracteriza mais em adolescentes, na segunda década de vida. Então, realmente, a gente tem algumas peculiaridades, inclusive de acordo com a nossa região. Também é uma das características que a gente vê particularidades nossas, como os linfomas, que são os tumores abdominais, que é um tipo específico de linfoma de Burkitt, mais comum em crianças pequenas na nossa região. Então,
realmente se diferencia um pouco da população de modo geral. Thaís, desculpa. Dado o diagnóstico, qual é o tipo de acompanhamento que essa criança e a família dessa criança devem ter, psicologicamente falando, para que o tratamento ocorra de forma satisfatória, que ela tenha mais possibilidade de cura? Certo. Lá no IMIP, né, nosso serviço, a psicologia está junto desse paciente desde o momento da entrada, né? Então, todo paciente que chega, que é admitido no serviço, ele passa pela psicologia, certo? A gente faz o que a gente chama de uma anamnese, para a gente conhecer um pouco, né, da história dessa criança, né, como é a dinâmica familiar, para a gente poder ter ideia de como vai poder atuar e ajudar, né, tanto essa família como a criança a lidar, né, a encontrar ferramentas de enfrentamento mais positivos, ter uma melhor adesão ao tratamento, né, entender o que é realmente, o que é esse momento de vida, porque o tratamento é um momento de vida, tem um início, um meio e um fim. Né? A criança lida mais fácil com um diagnóstico de câncer, e aí mesmo que ela não entenda o que está se passando com ela lida mais fácil com o tratamento, com tudo que envolve tomar remédios enfim, isso teria relação realmente com a idade em relação ao adulto? Olha, não sei se lida melhor, mas a gente percebe que, assim, que algumas crianças têm a capacidade de se adaptar, né? Às vezes melhor do que um adolescente, do que os próprios pais, né? E também, assim, a criança, ela entende, lógico, dependendo da faixa etária dela, né, do ponto de vista cognitivo, ela entende que algo aconteceu. A rotina de vida dela foi modificada, ela saiu da escola, ela saiu da sua residência, né? Porque a maioria dos nossos pacientes são do interior de Pernambuco ou de outros estados. Então, há uma mudança, há uma quebra, né, nessa rotina, e vai depender também muito da estrutura familiar, né? O histórico dessa criança, né? Como é que essa família lida com essa situação. Né? Então o papel dos pais nessa reação também é importante. Com certeza. Tem uma coisa importante que eu acho que a gente podia dizer também, que muitas vezes os pais tentam na intenção de proteger a criança, de não falar sobre o diagnóstico. Isso é uma coisa que a gente trabalha em conjunto, porque à medida que a criança, como o Thaís bem falou, sabe que está havendo mudanças na sua rotina, né, de escola, de casa, ela tem necessidade também de saber o motivo disso. Então, a gente não deve esconder da criança que ela está doente, na medida do possível, com palavras, com entendimento. Inclusive, às vezes a gente usa brinquedos, né, de forma lúdica, para o aprendizado, para que ela entenda por que ela precisa de ir para o hospital, por que precisa de fazer os exames, por que precisa de fazer o tratamento. Então, isso deve ser uma coisa, um jogo aberto, na medida do possível, de forma que ela consiga entender, de acordo com a faixa etária dela, mas que assim ela vai conseguir colaborar mais ainda com o tratamento. E não é só isso, né? A partir do momento que ela entende, que ela assimila essa informação, ela consegue lidar melhor, inclusive até com a mudança física que a doença provoca, com os efeitos que essa medicação vai estar trazendo para ela. Se ela entende o que está acontecendo, se você traz a criança e a família para ser coparticipante, ela vai ter um melhor enfrentamento, ela vai aderir melhor. E essa é uma preocupação muito grande que a gente tem, com a questão da adesão. Então, assim, como o Thaís colocou e Carline estava complementando, essa estrutura toda do acolhimento, desde o momento que essa criança chegue, é para fazer com que ela adira ao tratamento, para que haja uma adesão. Tá? Tempos atrás, a gente tinha um índice de abandono muito elevado. Hoje em dia, praticamente não existe abandono, tá? Porque existe todo esse trabalho de uma equipe multidisciplinar, que não é só composta pelo médico, pelo psicólogo, aí a gente tem assistente social, a gente tem o terapeuta ocupacional, tem o fisioterapeuta, tem o professor, tem o voluntário. Então, assim, dentro do contexto da doença, a gente traz a criança para que ela esteja dentro de um mundo real, que é o real dela naquele momento, mas que ela consiga ver uma normalidade dentro daquele processo todo. E um detalhe, André, assim, se essa verdade, né, não é dita, então a criança e o adolescente tem uma tendência a fantasiar, né? De achar que a situação é muito pior, né? Então a gente tem que criar essa aliança
terapêutica positiva, né, da verdade, respeitando, lógico, também o que o paciente tem capacidade de entender, o que o paciente, principalmente o adolescente, está querendo saber naquele momento, mas a verdade tem que ser dita, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem menos dificuldade em relação a isso. Quando eu comecei a trabalhar, né, a gente passou por situações de mãe e dizer assim, não quero que meu filho saiba de forma alguma. Hoje a gente vê isso com muito menos frequência. Né? Eu acho que isso é um trabalho que a gente também tem responsabilidade como profissional de saúde de desmistificar, né, de clarificar o que é o câncer infantil. Né? Isso tem a ver com a quase sentença de morte que o câncer dava antigamente e que hoje já não é mais assim, a negação das famílias? Eu acredito que sim, sabe, Andréa? Porque a criança, quando chega, tem aquele momento inicial de choque, de desespero, mas depois existe o momento de aceitação e de compreensão. Então, a partir do momento que essa família está lidando com uma situação muito difícil, muito complexa para ela, ao mesmo tempo, ela sabe e é reforçada pela equipe que existe uma perspectiva de cura. Então, está todo mundo ali no mesmo barco. Está todo mundo do lado dela, todo mundo dando apoio, e ela sabe que tem um caminho longo, sabe que tem um caminho difícil, mas ela tem uma proposta lá na frente, é ver a cura do filho. Então, ela vai buscando, né, vai dando todos os passos, e nesse caminhar dela, ela tem essa equipe inteira. Então, assim, o que é muito importante do que Thaís estava falando, e que eu acho que contribuiu muito para essa mudança, é que a gente acolhe essa família e essa criança desde o momento que ela chega no hospital. Então, assim, ela não fica solta, ela é amparada por todo mundo. Cada profissional, dentro da sua especialidade, vai situar aquela família naquele momento de vida atual. Então, deixa eu entender. Vamos supor que a criança chegue, depois de muitos exames, ela seja diagnosticada com câncer, certo. E aí ela inicia o tratamento nos hospitais que fazem isso aqui no Exato. Recife. Em que momento o NAC entra? Bom, o NAC entra, primeiro assim, uma coisa para a gente deixar bem claro, porque pode ser que tenha alguma pessoa do público que não tenha conhecimento disso. O NAC é uma instituição que existe há 30 anos e a proposta dele é atender a criança e a família nas suas necessidades. Quando eu digo suas necessidades, é a necessidade que é imposta pelo tratamento. Então, assim, a gente trabalha muito afinado com a equipe médica para saber qual é o passo, tá? Essa criança, ela não vem direto para o NAC. Ela só vai chegar no NAC depois que ela chegou no hospital, que ela foi diagnosticada, que ela não resida na cidade do Recife, tá? Ela mora no interior, mas isso é uma coisa muito comum porque praticamente 85%, 90% dos pacientes da gente não moram na cidade do Recife. Mas então, isso dos hospitais, de uma forma geral, ou pacientes que são atendidos pelo NAC? Não, o NAC só atende o paciente que não mora na cidade do Recife, no quesito albergue. Certo. Mas aí a gente tem fisioterapia, terapia ocupacional, que aí pode dentista, ser feita escola. Porque também está... Então, todos os pacientes que têm necessidade de algum tipo de atendimento que o NAC ofereça, ele vai ser atendido. No quesito albergue, só é albergado aquele paciente que não tem um local de referência em Recife, que corresponde a 85% de todas as crianças que fazem tratamento. Arli, eu quero falar mais sobre o NAC depois, para a gente explicar bem direitinho quem tem acesso, como ter acesso. Mas agora eu queria perguntar à doutora Kaline, sinais, sintomas, o que é que os pais devem ficar atentos? Porque, pelo que eu estava lendo, os sinais são muito confundidos com outras doenças da infância. Então, o que é que diferencia? O que é que os pais podem acender o sinal de alerta e procurar um médico? Bom, realmente, Andréa, como você falou, os sinais e sintomas do câncer infantil simulam doenças mais comuns da infância, né? Mas à medida que a gente vê um sinal e um sintoma que se prolonga mais do que o esperado, aí sim, o pediatra deve acender como uma hipótese diagnóstica, uma possibilidade de um câncer. E aí sim iniciar uma investigação para que o diagnóstico seja mais precoce. Mas em suma, o que a gente observa mais, por exemplo, nas leucemias, que é o câncer mais comum, seriam as características de palidez, né, anemia, porque como é uma doença que
nasce da medula óssea, que é a fábrica do sangue, então a fábrica não vai estar trabalhando corretamente, então não vai estar produzindo as células vermelhas, que é o que dá o tom da nossa pele, né? Então vai ser aquela criança que mais apática, não quer brincar, fica mais amolecida, fica realmente pálida. Outra característica, manchinhas pelo corpo, feito mordidas de muriçoca, sendo que quando você aperta não desaparece. Então não é uma reação alérgica dos mosquitos. São petequias, que a gente chama, ou manchinhas roxas que mostram sangramentos embaixo da pele por deficiência na formação das plaquetas. Consequência, logicamente, da invasão da medula por essas células leucêmicas. E aquelas febres de origem inexplicada, né? Muitas vezes a criança pode ter febre por uma amidalite, uma otite, né? Uma virose, que é bem comum na infância. Mas à medida que a gente trata a primeira vez com antibiótico, já não responde bem. Então vamos para o segundo esquema de antibiótico, não consegue responder bem. Então faz necessário a gente investigar os outros sinais e sintomas que podem estar associados, como esses que eu já falei, mas que precisam de ser investigados. Muitas vezes um simples hemograma, que é um exame rápido, já pode revelar um quadro de leucemia. Criança precisa de check-up? Olha, desde o nascimento, né, já na puericultura, que é os cuidados que a gente deve ter com o recém-nascido, com o lactente, precisa sim. No primeiro ano, quanto tempo? Então, no primeiro ano a gente pede que realmente volte ao seu pediatra uma vez por mês, né, até para estar vigiando a parte de crescimento e desenvolvimento. E depois, então, dependendo de cada caso, né, vai se espaçando para cada 6 meses, uma vez por ano. Mas o básico que a gente deve lembrar é que não fazer automedicação, que é um dos erros graves da nossa população. Muitas vezes a gente acha que é um sintoma normal, uma virose, e começa muitas vezes a usar sintomático e algumas vezes a usar antibióticos prescritos por farmacêutico, pela vizinha. Então isso não é o ideal, né? Isso é totalmente errado. É preciso que nos primeiros sinais e sintomas leve ao seu pediatra, né? Ou um pediatra de emergência, se não conseguir contactar com o pediatra que acompanha a criança, mas que seja examinado corretamente, peça os exames que sejam necessários naquela ocasião. Vou pedir um minutinho a vocês, a gente vai fazer um intervalo. Certo. A gente lembra que você pode participar do programa enviando sua pergunta, seu comentário para o e-mail opiniãope@fpe.br, para o nosso Twitter no @opiniãope e na nossa página no Facebook. Não saia daí que a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. Hoje falamos sobre câncer na infância. Para o programa de hoje, convidamos Arli Pedrosa, que é presidente do Núcleo de Apoio à Criança com Câncer. Também está conosco Kaline Maciel, que é oncopediatra. E completa a nossa conversa Thaís Pedrosa, que é psicóloga infantil. Bom, o que é que mudou nos últimos 40 anos, nas últimas décadas? Porque nos anos 60 a expectativa de cura dessas crianças era de apenas 20%, hoje a gente tem 70% de expectativa de cura. Que tipo de progressos esse tratamento teve para que subisse tanto em tão pouco tempo relativamente? Essa pergunta é bem interessante, porque é uma das coisas que mais orgulha quem faz oncologia pediátrica, é que entre as especialidades médicas, ela foi uma das que mais cresceu nesses últimos anos, em termos de tratamento e possibilidade de cura. Como você mesmo falou, há 40 anos atrás, as armas que se tinham contra o câncer basicamente se resumia à cirurgia. E aí os índices de cura eram realmente muito baixos. Com o passar do tempo, se conheceu melhor os tipos de câncer, né? Como eles podem se manifestar. Então, começou-se a criar formas de diagnóstico mais precoce, né? Não só as leucemias, como os tumores do sistema nervoso central, onde a gente tem o advento da radiologia trabalhando em acordo com a gente, que são as tomografias, as ressonâncias magnéticas. Isso propiciou como os tumores do sistema nervoso central fossem diagnosticados mais precocemente e, com isso, tentado o tratamento com melhor êxito.
Além do que, as quimioterapias, né, cada vez mais direcionadas ao tipo de câncer. Hoje em dia a gente fala muito de terapia de alvo, onde a gente vai procurar atingir aquela célula maligna, aquele clone maligno, protegendo o restante para que os efeitos colaterais sejam os mínimos possíveis, né? E com isso, realmente, as 3 grandes armas, que é a cirurgia, quimioterapia e radioterapia, outra arma que a gente tem evitado mais nas crianças, mas usada em adultos. Pelos próprios efeitos do crescimento, a gente não usa muito a radioterapia, e a quimioterapia é o carro-chefe que tem proporcionado realmente o avanço na sobrevida cada vez melhor, né, das curas. Como você disse, 70% até mais podem ser curadas. Arley, eu sei que o NAC participa de um programa de diagnóstico precoce. Dá para você explicar um pouquinho o que é esse programa? Kaline falou da questão dos sinais, dos sintomas e da semelhança com doenças comuns da infância. Então, pensando nisso, a gente começou há 10 anos atrás, é uma parceria do NAC com a Oncologia Pediátrica do IMIP, a desenvolver um programa que a gente pudesse ir nos locais aonde essas crianças estão. No módulo passado, a gente falou que 85% desses pacientes não moram em Recife, eles vêm do interior. Então, esse programa consiste é uma parceria também com a Secretaria de Saúde do Estado, que hoje é considerado como um programa de políticas públicas, tá? Então, a Secretaria viabiliza para que a gente possa contactar todas as unidades do Programa de Saúde da Família de todos os municípios do Estado, que são 185 municípios, e aí a gente se desloca para esses municípios para dar aula. Então, são dadas palestras para os profissionais de nível superior, que aí são convidados médicos, enfermeiras, assistentes sociais. No município que tem psicólogo, um profissional de nível superior que estiver no município é convidado. E o agente de saúde, o agente comunitário de saúde. Por que o agente comunitário de saúde é o alvo? Porque é a primeira pessoa que vai visitar a família. Então, quem vai em campo, quem vai lá na localidade, na casa, não é o médico. Quem vai é o agente de saúde. Então, ele precisa ser alertado quanto aos sinais e sintomas que provavelmente sejam a suspeita de um câncer. Ele precisa verificar se aquela criança apresenta algum daqueles sinais, se reportar ao médico ao qual ele está vinculado na unidade de saúde do município, e aí esse médico faz contato com a unidade de oncologia pediátrica e referenda esses pacientes. Então, a gente já está aí com 10 anos de programa, e o NAC entra com toda a logística disso, o convênio é NAC com Secretaria de Saúde, até para ficar uma coisa bem, assim, aberta. Não ser um programa que pertença a nenhum hospital. Mas pela proximidade de trabalho, pelo maior número de pacientes, pelo envolvimento do grupo da Oncologia Pediátrica do IMIP com o NAC, é que essa parceria, essa equipe vai toda voluntária, e a gente vai para todas as cidades levando essa informação. E estamos colhendo aí os resultados, né? As crianças estão chegando em melhores condições de tratamento. A gente ainda recebe criança com doença avançada, mas vem diminuindo a cada ano a gente vem tendo essa redução. Thaís, após um diagnóstico desse, não é só a vida da criança que muda, né? A vida da família também muda, a rotina muda. Enfim, principalmente para essas famílias que têm que sair de suas casas no interior e vir se hospedar em casas como o NAC e outros lugares. Que tipo de suporte essa família deve ter e que tipo de orientação você dá aos pais que hoje têm em casa uma criança em tratamento? O que é importante eles saberem para que a rotina deles também e a família não seja desestabilizada durante esse processo todo? A gente que considera assim, o momento do diagnóstico, independente da doença, né, mas principalmente o câncer, porque é onde a gente lida, é um momento de crise, né, onde o equilíbrio que havia naquela família momentaneamente não existe, né? E a gente tenta trabalhar no sentido de fortalecer esses pais, né, para que eles possam ter condições de poder estar apoiando essa criança, esse filho que agora está com o diagnóstico de câncer, né? Em geral, o cuidador é a mãe, né? Mas a gente tem muitos cuidadores também do sexo masculino. E nesse primeiro momento, realmente a gente precisa ter uma certa tranquilidade para as coisas se organizarem. A gente escuta muito, né,
os pais falar como vão ficar os outros filhos, né? Alguns precisam, né, como diz o chefe do nosso serviço, que às vezes o pai tem que abrir mão do trabalho, ou a mãe, a renda diminui, né? Isso também já gera um outro problema, né? A questão da sobrevivência mesmo. Então, a gente tenta trabalhar junto muito com o serviço social nessas questões, os direitos que essas crianças têm do ponto de vista legal, né? De benefícios, da entrada em alguma coisa, para que eles possam ter, né? Uma renda que possa dar essa sustentação a eles. E a gente sempre trabalha na questão da prevenção, porque eu sempre digo que o ser humano tem que ser o ator principal. A doença nunca pode estar à frente do ser humano, né? Aquela criança ou aquele adolescente estar doente, ele não é doente, né? E a gente trabalhar para que as pessoas possam enxergá-la como um ser humano, que naquele momento está passando pelo momento difícil e continuam sendo criança e continuam sendo adolescentes. E eles têm que ter os direitos deles preservados, que é o brincar, que é ir à escola. Então, a gente trabalha muito nesse sentido. Kaline, a Arli falou muito dessa questão de ser a maior parte dos pacientes serem do interior. Isso tem alguma relação com geográfica, social? O câncer tem mais incidência em alguma parte da população? Não, o câncer realmente não é uma doença contagiosa, isso é importante que se diga, né? Porque um dos mitos, né, que a população às vezes cria é que seja uma doença que possa passar de uma pessoa para outra. Então, é importante que se diga isso faz parte da admissão social, que é o que a gente faz com a família logo quando chega para o tratamento. E, basicamente, a gente é referência, né, no estado, norte e nordeste, para o tratamento de câncer infantil. E é um serviço realmente reconhecido, então é natural que estados vizinhos, que pessoas do interior, onde não tem tratamento para esse tipo de patologia, tenha direito a vir para o centro especializado mais próximo e, logicamente, que a grande maioria do nosso estado reside em interior. Mas câncer não é uma doença privilegiada de capital, nem de condição financeira, nem de religião. Então, isso a gente observa que pode acometer qualquer pessoa. E a gente está como referência para a população de modo geral. E uma coisa que é importante ressaltar, André, é que o acolhimento no NAC ele é totalmente gratuito. Tá? Então, toda a prestação de serviço do NAC e todo o tempo necessário... Como funciona esse acolhimento? Quantas pessoas podem ficar lá? Quantos dias da semana? Aqui elas têm acesso estando lá no NAC? Ela estando no NAC, ela tem acesso a todos os serviços do NAC. Então, a gente começa com albergue, alimentação, transporte do NAC para o hospital, transporte para a rodoviária quando ela vai embora. Nós temos dentista, terapia ocupacional, fisioterapeuta, a gente tem uma escola que funciona no NAC desde 2005, é uma parceria com o governo do estado. Agora, essa criança, ela só passa a ser usuária do NAC quando ela é encaminhada pelo hospital. Então, a partir do momento que ela teve o seu diagnóstico, ela vai para o NAC e daí ela vai ficar o tempo necessário. O médico avalia quanto tempo de internação o que a gente tem, assim, como um padrão, até para ter um acompanhamento, essa criança, ela vai e ela tem uma permanência inicial de 8 dias. Daí ela pode ficar 1 mês, 2 meses, mas essa solicitação de permanência, ela precisa ser renovada pelo médico a cada 8 dias. Tá? Não tem um tempo limite para ela ficar. Uma outra coisa também é que essa criança, ela é usuária do NAC do momento do diagnóstico, durante o tratamento e no pós-tratamento, porque ela passa a vir para consultas de revisão. E mesmo depois que ela já foi liberada do serviço, que ela não vem mais fazer revisão, ela cria um vínculo tão grande que ela vem porque vem trazer o filho, porque vai convidar para um batizado, para um casamento. Então, assim, passou a ser uma grande família. Tá? E a pergunta que você fez, a gente tem 120 leitos para receber por dia. E a criança tem direito a uma acompanhante? Criança com direito a um acompanhante. São 240 pessoas albergadas. Em trânsito no NAC, a gente tem uma média de 350 pessoas por dia. Interessante.
Eu quero falar depois do pós-tratamento, do depois, o que é que acontece, mas antes eu queria perguntar à doutora Kaline, quanto tempo dura, em média, o tratamento da criança, ou isso varia de acordo com o tipo de câncer e da idade? Então, isso realmente varia. A gente trata de acordo com a doença, então a gente trata baseado em protocolos. Esse protocolo foram estudos, né, onde se estudou as determinadas patologias e viu qual o tempo necessário para aquele tipo de câncer. Por exemplo, uma leucemia linfóide aguda, que seria o câncer mais comum na infância, o tempo de tratamento é em torno de 2 anos e meio. E logicamente que a criança não vai passar esse tempo todo internado no hospital. Sim. No início tem mais medicações e a partir do estágio inicial, que a gente chama de indução, ela começa a conviver como uma criança da idade dela, volta para a escola, vai para os aniversários, vai para a casa dos parentes, brinca. Quando não tem como viajar para a sua casa, pode ficar no NAC esperando a próxima consulta. Então, inclusive, a gente estimula que a criança volte à vida como era antes, na medida do possível, e continue seu tratamento. Basicamente, uma vez por semana, ela deve voltar, fazer a quimioterapia e continuar na sua escola normal. Outros tipos de tumores, logicamente, depende, né, do como a criança vai reagir, mas a gente tem doenças que podem ser tratadas com 4 meses, como os linfomas de Burkitt, onde a chance de cura é em torno de 82% no nosso serviço. Então, esses protocolos são protocolos que a gente usa, mas que são referências no mundo todo. Então, não é um protocolo criado em Recife. Ele pode ser adaptado para a realidade de Recife, mas basicamente a gente usa os protocolos que o Hospital St. Jude, que fica em Memphis, nos Estados Unidos, usa e é o nosso grande parceiro. Então, a gente tem telemedicina, videoconferências, onde a gente discute os pacientes da gente e eles discutem a opinião. Então, para que ofereça o tratamento que ele teria lá, o mesmo protocolo aqui. A grande vantagem é que estaria na sua cidade, junto com a sua família, junto dos seus costumes e basicamente com a mesma chance de sobrevida. Thaís, a gente está falando aqui em a criança não parar a vida dela, ela continua na escola, lógico que com algumas restrições, acredito também dependendo da gravidade da doença, mas como é que se dá a inserção dessa criança de volta ao meio escolar, de volta aos amiguinhos, já que provavelmente assim que ela teve o diagnóstico, houve uma paralisação para o primeiro momento do tratamento. Como é essa inserção e reinserção da criança? No nosso serviço a gente tem um material educativo, que a gente chama de carta escola, onde a gente encaminha esse material para a escola, com o objetivo de a escola se preparar para receber esse aluno que está vivendo essa nova realidade, né? Então, nesse material, a gente vai explicando de uma forma uma linguagem simples, o que é o câncer, quais são os principais tipos de câncer, quais são os efeitos colaterais principais do câncer, explica que a criança irá precisar faltar à escola quando estiver com a imunidade baixa ou quando estiver internado, dá algumas orientações de como a escola, né, pode estar sendo parceira da família e da criança e do adolescente nesse momento, de mandar o material escolar para casa, né, poder dar aula de apoio a essa criança, né? Então, a gente faz toda essa preparação, porque também os pais se sentem seguros, né? Porque a doutora Kaline pode falar aí que o grande vilão do tratamento são as infecções. Então, existe um certo receio inicial, um certo medo, né, dessa criança voltar às suas atividades normais e acontecer de aumentar o índice de infecção e colocar em risco a vida dessa criança. Então, é um trabalho que a gente faz muito junto também com a equipe médica, né? A psicologia vai dar esse suporte, mas a fala do médico, o aval, que isso é possível, é muito importante para assegurar esses pais que isso é possível, né? E a gente percebe, quando a criança volta para a escola, né, quando o adolescente volta ao seu meio escolar, é um momento de muita felicidade, né? De voltar a conviver com seus pares, a voltar a brincar, a fazer atividades, porque às vezes a gente escuta muito isso. Ele fica chorando quando o irmão sai com a farda e ele fica, né? Porque às vezes no início do tratamento, ou por algum motivo, não dá para conciliar. Alguns tratamentos são difíceis realmente de conciliar escola e
tratamento, por isso que a sala de aula lá no NAC é tão importante, né? Porque às vezes a criança não tem possibilidade de voltar para uma escola regular, mas pode estar frequentando, né, a sala de aula hospitalar que existe lá no NAC. Também, Thaís, a questão do professor ser preparado para tratar a criança como igual. Isso. Ele não fazer nenhuma distinção de por que ela está em tratamento, ela não ser na sala de aula tratada como se ela fosse diferente. Ela não vai ser considerada um aluno de necessidades especiais. Né? Vai precisar de uma flexibilidade nessa questão de mandar tarefa, ou poder fazer uma prova. Se hoje é o dia da consulta e é o dia da prova, fazer essa prova depois, entendeu? Ok, vou pedir mais um minutinho a você, a gente precisa fazer mais um intervalo. A gente lembra mais uma vez que você pode participar do programa enviando suas perguntas para o e-mail opiniãope@fpe.br e para as nossas redes sociais. Não saia daí que a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. Hoje conversamos sobre câncer na infância. Vamos falar agora do pós-tratamento. A criança se curou, enfim, teoricamente vai levar uma vida normal. Quais são os cuidados que essa criança vai ter, deve ter, os pais devem ter e até que idade é importante que seja feito esse acompanhamento depois da cura de um câncer, doutora? Veja bem, Andréa, quando a gente termina o tratamento, a gente não abandona a criança nem a família, não corta-se o cordão umbilical instantaneamente. Existe um trabalho que a gente chama de ambulatório de pacientes pós-tratamento, chamado APTO, onde a criança vai ser acompanhada até os 18 anos de idade. E isso é importante porque as chances de uma recaída é basicamente no início, né, logo depois do término, até 6 meses, 1 ano. Então, esse acompanhamento inicial é direcionado a cada 3 meses. Ela volta para o consultório, faz os exames e a gente faz a parte clínica também. E, estando tudo ok, ela só volta com 3 meses. Depois o acompanhamento fica a cada 6 meses e aí a família fica mais tranquila também. É importante porque, como existe esse vínculo, às vezes de meses e anos, a própria família fica pedindo para todo mês ir lá fazer o exame de sangue. E a gente tem que trabalhar, inclusive, isso, né? A parte da psicologia é importante nesse setor, para que exista uma autonomia da família em ver aquela criança reintegrada, né, de acordo com a sua faixa etária, à rotina dela. Então, depois ela fica sendo acompanhada uma vez por ano para procura de efeitos tardios do tratamento, que pode acontecer. Em geral, a criança cresce, se desenvolve, casa, tem filhos, leva os filhos para a gente conhecer, né, leva os convites de 15 anos para a gente ir também. E realmente é uma coisa muito gratificante para a gente. Principalmente, eu trabalho mais direcionado também com essa parte do pós-tratamento e para mim é um dia de recompensa. Acima de qualquer coisa, a gente vê aquela criança que tinha um câncer, né, com 1 ano de idade, 2 anos de idade, e que vem trazer o seu filho já casado, trabalhando, de forma ativa, né, na sociedade. Do ponto de vista psicológico, que tipo de acompanhamento essa criança, essa família deve ter nesse pós aí, até os 18 anos, para que ela lide com isso com tranquilidade? Eu acho que o acompanhamento e o cuidado começa desde o início. Né? A psicologia tenta, né, trabalhar na prevenção, né, para que quando essa criança saia desse tratamento, ela não saia com essa marca de ser um paciente que teve câncer, uma criança que teve câncer na infância, né? Que ela possa, após o tratamento, dar continuidade a todas as suas potencialidades, que por algum motivo, né, durante o tratamento, foram, de alguma forma, interrompidos. Né? Então, a gente sempre tenta trabalhar com os pais, né, com a família, porque às vezes a gente não tem nem muita dificuldade com o pai e com a mãe, mas às vezes é uma avó, uma tia, que quer sempre colocar o paciente no lugar de doente, né? De não acreditar na potencialidade dessa criança. Então, às vezes existem até alguns conflitos, né, familiares nesse sentido, e a gente sempre
pede para que esse familiar venha ao nosso serviço para a gente poder estar trabalhando essas questões. Né? Você lida com a questão de ansiedade e insegurança quanto à cura? Muitos pacientes ou até mesmo os parentes têm esse medo permanente de que a doença volte? Principalmente, eu acho que no primeiro ano, como a doutora Kaline falou, né? Por ser uma chance maior de recidir, geralmente quando a gente atende, a gente sempre tem um cuidado de quando o paciente vem para as consultas de cura, a psicologia sempre chama, né, para saber como é que está esse processo, né, de readaptação, né, tanto dos pais, né, como do paciente. E às vezes eles dizem muito, a véspera da consulta eu não dormi, Thaís, fica aquela ansiedade, até a doutora dizer, olha, está tudo certo no exame, mas a gente vê que com o passar do tempo, isso também vai diminuindo, né? As vindas para o serviço já não são tão difíceis, né? E aí isso a gente acredita que é o caminho que o paciente e a família realmente está se saindo desse lugar e se voltando à sua normalidade, né? Você não pode viver carregando. Quando a gente pensa em cura, a gente pensa numa cura não só orgânica, mas social, espiritual e psicológica, né? Não adianta a gente curar organicamente uma criança se aquela família não consegue sair desse lugar, né? Fica engessada, né? Então, eu acho que a maior alegria da equipe toda é quando a gente percebe realmente que aquela família e aquela criança ou aquele adolescente conseguiram, né, estar reinserido do ponto de vista social, familiar, né, emocional, né? Eu acho que a grande alegria realmente nesse sentido. Desmanchar o vínculo, né, que ele tem com a equipe, porque ele estabelece um vínculo e esse trabalho tem que ser muito, assim, muito forte, muito firme da equipe, para que o que Thaís estava falando dos pais, assim, os pais permitirem que eles, enquanto crianças e adolescentes, tenham as próprias descobertas, né? Eles têm que se machucar, têm que se decepcionar com algumas coisas também, e eles têm que ser permitidos a isso. Né? E como Thaís estava colocando aí, essa coisa dele fechar o vínculo, vamos dizer, ele quebrar o vínculo, né? A dependência que ele tem, né? A dependência que ele tem do serviço, eu acho que nesse momento que ele quebra esse vínculo, aí é quando você diz, não, ele agora vai caminhar sozinho, né? Ele está bem. Arli, voltando um pouquinho ainda, a gente falou em cura, mas vamos voltar um pouquinho ainda. O NAC, ele dá suporte somente à criança que está lá internada e às crianças que estão em tratamento. Como é que funciona esse suporte? Esse suporte também é externo? É externo. Veja bem, o NAC, assim, ele não é um hospital, tá? E ele tem a proposta de dar todo o apoio que a criança e a família precisa do momento que ela chega, durante o tratamento e no pós-tratamento. Então, assim, a gente tem que ter um olhar para o geral daquela família. Porque não adianta o médico tratar e ela vai para casa, tem uma péssima condição de moradia e tem uma infecção. Então, você tem que saber também, você tem que se preocupar onde ela mora, de que forma ela mora, ela tem água em casa, ela tem condições de higiene, tem esgoto perto da casa, não tem esgoto. Eu sei que a gente não vai poder resolver o problema do mundo, mas a gente vai, dentro do possível, resolvendo aquilo que é mais urgente. Então, vocês entram também com alimentação? Com alimentação. Quando ela vai para casa, desde o momento que ela inicia o tratamento, quando ela vai para casa, o médico diz, olha, essa criança está precisando de uma alimentação de melhor qualidade, a nutricionista avalia, ela está com déficit nutricional, então ela leva a cesta básica, ela leva um suplemento alimentar, porque quando ela está internada, ela recebe isso no hospital. A partir do momento da alta, o hospital não libera para ela ir levar para casa. Então, o NAC faz toda essa cobertura. Então, assim, eu costumo dizer que a gente é o substituto necessário. Tá? Então, aonde ela não tem do governo, da rede, o NAC faz toda essa cobertura. Kaline, vamos falar do governo, da rede. Que suporte hoje, público, essas crianças têm para o acompanhamento, o tratamento, a cura, esse pós-tratamento? Como é hoje a realidade do Recife nessa questão? Do Recife não, de Pernambuco como um todo, né? Eu digo, de modo geral, como eu tinha lhe dito, o câncer não prioriza classe social, renda, cultura, então pode acontecer com qualquer pessoa, né? Então, basicamente, a gente trabalha num serviço como o IMIP, né, que é um serviço direcionado à criança carente,
mas que qualquer paciente, desde que tenha condições ou não, vai ser atendido da mesma forma. Os protocolos são direcionados ao tratamento e não à condição social da criança. Então, com isso se forma uma grande família. Então, tanto a criança, filho de um faxineiro do hospital, como de um diretor, vai ser tratado pela mesma equipe médica, mesma equipe de enfermagem, com os protocolos direcionados para a doença. Mas eu então, pergunto assim, sem você custo percebe, adicional nenhum. Você percebe que hoje a gente tem leitos suficientes, a gente tem profissionais suficientes, a gente tem um sistema público que faça isso que o NAC faz, porque o NAC é uma ONG sem fins lucrativos, como ela está dizendo, ela está fazendo um serviço que seria, teoricamente, do governo. Como é essa estrutura para essa complexidade que é o tratamento do câncer hoje? Olha, isso eu posso responder pelo serviço onde eu trabalho. Então, existe uma norma, há 20 anos eu trabalho lá, e uma norma é um paradigma concreto do chefe do serviço, Dr. Francisco Pedrosa, é que nenhuma criança com diagnóstico de câncer deixa de ser admitido para tratamento. Isso a gente entende que aquela criança já tem uma doença grave, e ela não deve ficar procurando lugar onde possa se tratar. Então, sempre vai haver vaga na oncologia do IMIP para uma criança com diagnóstico de câncer. Em todos esses anos que eu trabalho lá, nenhuma criança deixou de ser tratada por falta de vaga. É um compromisso moral, né, do chefe do serviço e de toda a sua equipe que trabalha lá. Então, a gente tenta, na medida do possível, né, oferecer um tratamento com dignidade, da melhor forma, direcionado para o tipo de câncer e que nenhuma criança seja isenta de tratamento. Porque você excluir uma criança do tratamento é fadar ela à morte. Então, ela não pode, de forma alguma, ser polida dessa chance de se tratar e de curar. Então, nenhuma criança é recusada dentro do serviço do IMIP. E complementando o raciocínio de Kaline, nesse programa do diagnóstico precoce, a gente faz exatamente isso. Porque nós vamos para o interior e a orientação lá no IMIP tem um ambulatório aberto, a criança, o profissional do interior, ele é orientado para não encaminhar para a emergência, para que não tenha perda de tempo para o diagnóstico. E na situação de não ter transporte público, a Secretaria de Saúde não está com carro disponível, então o NAC vai custear a vinda dessa criança para que ela possa chegar em tempo hábil e para que ela possa ser diagnosticada precocemente. Porque, como a doutora Kaline falou, o grande pulo aí para a cura dessa doença é o diagnóstico no momento certo. Então, às vezes, ela perde, ela vai tratar aquela criança, mas se o diagnóstico foi tardio, ela sabe que aquela criança não vai ter muita chance. Né? Então, a gente pode dizer que o tratamento da criança está anos-luz mais adiantado do que os adultos, porque a gente sabe aqui de adultos que passam meses para conseguir fazer um exame, para conseguir uma cirurgia. Exatamente. Então, nisso, no setor infantil, a gente não passa. O nosso serviço. Não. Inclusive, é importante que se diga que muitas vezes, né, logicamente que não é via de regra, o diagnóstico que é feito no serviço público, como o que a gente trabalha, o IMIP, é feito no mesmo dia. Uma leucemia que é encaminhada com essa hipótese por um hospital particular ou um consultório particular, que talvez lá demorasse mais tempo, porque os exames têm que ser encaminhados para outro estado, para poder dar um diagnóstico. Dentro do serviço é feito naquele mesmo dia. O paciente chegou às 9 horas da manhã, é colhido os exames, é feita a triagem, né? E à tarde, 1h da tarde, você já sabe se ele tem leucemia, qual o tipo, qual o protocolo e toda a parte de refinamento do tratamento e do diagnóstico é feito dentro do serviço. Então, eu diria que o diagnóstico precoce e mais rápido é feito lá, onde tem todos os profissionais, é uma equipe multidisciplinar, desde um laboratório especializado, ao médico da triagem, à enfermagem, voltada para o diagnóstico rápido. Fora então, o IMIP, quais são os outros hospitais hoje que atendem? Nós temos o Oswaldo Cruz e tem o Hospital do Câncer. Agora isso, Andréa, só funciona dessa forma porque todo mundo que está envolvido senta junto, tá? O que eu preciso para atender a criança, para fazer o diagnóstico, para fazer o tratamento, para dar o suporte, é isso. Então a gente senta junto com o NAC, o que o hospital, o paciente precisa de suporte do NAC é esse. E aí a gente vai trabalhar junto.
Então, a coisa só funciona porque ela tem essa estrutura. Porque se o NAC fala uma linguagem, o hospital fala outra linguagem, você não vai a lugar nenhum. Tá? E uma coisa assim que toda instituição de apoio deve entender é que ela existe porque existem hospitais e porque existem crianças para serem tratadas. É a razão da existência de uma casa feita o NAC. Thaís, infelizmente, se 70% das crianças são curadas, outras 30% não têm a mesma sorte e, por conta de vários motivos, diagnóstico tardio e outras coisas, chegam a falecer. Nesse sentido, que tipo de atendimento essa criança, esse adolescente, que se vê numa situação em que percebe que a cura não vai chegar, esses pais começam a perceber isso também, que tipo de suporte é necessário para essa família nesse momento? Lidar com a morte não é fácil, né, para ninguém, mas, assim, dentro do serviço, a criança e os pais não são pegos de surpresa, né, porque existe esse canal de comunicação, né, a equipe está sempre informando como vai estar indo o tratamento, né, o tratamento está indo da forma que era esperada, o tratamento não está indo, né, de uma forma que não está sendo esperada. Lógico que existem os óbitos que não estavam previstos, né, ou programados, aqueles óbitos assim, que a gente não esperava, né? Mas aqueles pacientes que evoluem mal, né, isso vai sendo repassado, né? Até que chega um momento em que a equipe vai tentar muito coesa nessa decisão de achar que investir mais em tratamentos para a cura vai trazer mais malefícios do que benefícios. Né? Então, a gente vai partir para uma nova modalidade de tratar, que é o curar, né? Que faz parte de um dos cuidados paliativos. Né? O cuidar da criança. Né? Então, a criança e o adolescente, ele nos dá sinal, né? Que ele percebe que está piorando. Né? Ele pode não verbalizar claramente, estou morrendo. Tem uns até que verbalizam. Percebe até mais do que a família. Chegam a esse momento. Mas eles vão dando sinais a nós que eles estão percebendo que ali está chegando o momento dele. Né? Ele vai fazer através do desenho, através da história, né? E a gente vai estar ao lado do paciente. A gente não deve estar nem um passo atrás, nem um passo à frente. A gente tem que estar ao lado do paciente, né? Respeitar o momento dele, né? Facilitar a comunicação entre a família e esse paciente, para que não ocorra o que a gente chama da conspiração do silêncio. O pai sofrendo e a mãe sofrendo, porque acha que o filho não sabe o que está acontecendo. O filho também, sem querer dizer aos pais que sabe que vai morrer, porque isso vai trazer mais sofrimento ainda. Então, a psicologia vai ser um mediador nesse momento, né, para que essa coisa possa ser falada, possa ser dita, né? E nós temos também o acompanhamento do pós-óbito. Esse espaço é dado à família, né? Onde a gente vai tentar trabalhar, né? Buscar trabalhar com os familiares, essa reorganização familiar, buscar novos objetivos de vida, né? Se reorganizar no espaço, voltar ao trabalho, voltar a trabalhar, né? Existe essa possibilidade. Eu só tenho mais um segundo, Arli. Eu queria que você desse um telefone para as pessoas que querem fazer doações para o NAC poderem ligar e se informar melhor como doar. Liga para o NAC no 3267-9200. NAC é na Rua do Futuro 855 e o site é www.nac.org.br. www.nac.org.br. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Boa noite e muito obrigada de novo. Boa tá? noite também. Obrigada também pela oportunidade. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Uma boa noite e até o próximo programa.